No vídeo de hoje, iremos falar em 5 casos em que, supostamente, as pessoas foram diagnosticadas como mortas e foram enterradas vivas. Todos esses casos são conhecidos e até comentados pelos seus próprios familiares. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. Hoje em dia, pode parecer muito estranho pensar que pessoas possam ser enterradas vivas, não é mesmo? Isso porque com a medicina avançada, a qual estamos acostumados, parece um erro muito absurdo que alguém esteja vivo e seja dado como morto. No entanto, não era assim antigamente. Inclusive, as pessoas enterradas vivas eram muito numerosas nos séculos anteriores, o que acabou gerando em todos um medo bem intenso dessa possibilidade. É claro que atualmente o enterro prematuro já não acontece com tanta frequência. Mesmo assim, ainda é extremamente importante que os profissionais que lidam com o velório e o sepultamento fiquem bastante atentos, além da própria família. Por que essas pessoas foram enterradas vivas? Até o século XVIII, os enterros prematuros eram muito comuns e as causas eram diversas. Havia uma disfunção em quem sofria de cólera, por exemplo, que podia deixar o enfermo em um estado parecido com a morte. Também existia, e ainda existe, a catalepsia, condição em que o paciente fica praticamente morto por conta de uma paralisia muscular total. Dito isto, é possível imaginar que o medo de ser enterrado vivo era relativamente comum na sociedade. Considerando que a medicina ainda tinha muito para avançar há alguns séculos, ficava bem mais difícil para os médicos e enfermeiros entender quando a pessoa apenas estava em um estado de catalepsia, por exemplo. A falta de conhecimento por parte desses profissionais e a escassez de procedimentos para se confirmar se ainda havia vida são as principais explicações sobre por que as pessoas enterradas vivas eram tão numerosas há alguns séculos. Felizmente, por causa dos avanços medicinais, do maior conhecimento dessas condições e a existência de muito mais exames, é bem menos comum que um enterro prematuro aconteça hoje em dia. Qual o nome da doença que a pessoa é enterrada viva? Como já foi mencionado, a catalepsia é uma das principais causas de pessoas enterradas vivas, desde os séculos anteriores até hoje em dia. O que se tem de diferente é a maior possibilidade de diagnóstico dessa condição. Contudo, do que se trata a catalepsia? Em que consiste essa doença que tem a capacidade de fazer com que as pessoas sejam consideradas mortas? Ela também é conhecida por muitos como catatonia, e quando se manifesta, as pessoas ficam paradas. Se elas estiverem acordadas quando o episódio de catalepsia acontece, elas ficam com o olhar fixo, como se estivessem em choque e sem atender a estímulos. No entanto, quando as pessoas estão dormindo no momento da crise de catalepsia, é quase impossível perceber que estão respirando. Isso porque o seu batimento cardíaco se reduz de forma sensível, afetando a sua oxigenação. Dessa forma, as pessoas que tentam visualizar se o abdômen se move, por exemplo, têm a impressão de que ele está parado. Também é extremamente difícil identificar a respiração sem que se use um oxímetro. É interessante salientar que a catalepsia, uma condição neurológica, pode até mesmo fazer com que a pessoa fique rígida, como ocorre com os cadáveres. É claro que isso gera ainda mais confusão e explica por que tantas pessoas enterradas vivas. Para quem fica apavorado pela possibilidade de ser cataléptico, cabe salientar que essa condição, hoje em dia, pode ser tratada com a ajuda de um neurologista. Parece mesmo história de ficção científica que um ser humano seja enterrado vivo. No cinema, a situação já foi vista diversas vezes, entre elas no filme Kill Bill, de Quentin Tarantino, em que a personagem Beatrix Kiddo, vivida por Uma Thurman, escapa da cova em que foi enterrada. Já em produções brasileiras, o crime foi visto na novela Avenida Brasil, da Rede Globo, em que a icônica vilã Carminha enterra viva a personagem Nina, sua inimiga mortal. De forma bizarra, a vida já imitou a ficção e produziu casos assustadores em todo o mundo.
Pensando nisso, aqui mostraremos 5 casos em que uma pessoa foi enterrada antes de sua morte. Confira. Caso 1. Cantor sertanejo foi enterrado vivo? Há anos, o rumor circula na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde o cantor sertanejo Aladim foi sepultado em 1992, após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de uma cirurgia dentária. Segundo o parceiro da dupla, Alan, o mistério ainda não foi solucionado devido à falta de interesse da família em mexer no caso. O cantor também sugere que Aladim guardava uma grande quantia de dinheiro em dólar, que nunca foi encontrada. A história sobre a possível catalepsia de Aladim se mistura com o rumor de que ele teria sido enterrado vivo, já que arranhões teriam sido encontrados no caixão durante uma inspeção. A doença rara pode ser confundida com a morte, já que o paciente apresenta uma incapacidade total para mover os membros, a cabeça ou até falar. Em alguns casos, a catalepsia pode durar desde alguns minutos até dias. A dupla Alan e Aladim fez grande sucesso durante os 15 anos em que estiveram juntos, entre 1976 e 1991. Além do rumor da morte misteriosa, a dupla também é lembrada por canções como Liguei pra Dizer Que Te Amo, Dois Passarinhos, Sabor de Mel e Vou Te Procurar. A história do cantor sertanejo enterrado vivo chama a atenção não só dos fãs da dupla, mas também de jornalistas e curiosos em geral. Para muitos, a história pode parecer absurda, mas não é a primeira vez que um caso como esse é relatado. Na década de 90, um caso semelhante ocorreu em Minas Gerais, quando um homem foi encontrado vivo em seu próprio túmulo após ser enterrado por engano. Apesar das especulações, a história da morte de Aladim permanece sem respostas definitivas. O que se sabe é que, assim como muitos outros casos misteriosos, a história do cantor sertanejo enterrado vivo continuará a intrigar e fascinar as pessoas por muitos anos. A dupla Alan e Aladim deixou um legado na música sertaneja brasileira, e a morte do cantor Aladim continua sendo uma lembrança trágica e misteriosa de um dos grandes nomes da música popular do país. Caso 2. Bebê recém-nascido. Enterrado vivo em uma fazenda de Katima, cidade da Índia, um bebê recém-nascido teve sua salvação materializada na população local. Um trabalhador viu o rosto da criança para fora da terra e se juntou com outras pessoas para fazer o resgate, que foi filmado e postado nas redes sociais no ano de 2020. O recém-nascido tinha uma enorme quantidade de lama no nariz, orelhas e boca, mas seu quadro foi estabilizado quando chegou ao hospital. Na época, o UOL repercutiu que não havia informações sobre o crime, nem quanto tempo fazia que a criança estava enterrada. Caso 3. Ressurgiu da própria cova. Com Nina Rudchenko, ucraniana com 57 anos na época, a tragédia foi diferente. Em abril de 2020, ela foi vítima de um ataque cruel de seus vizinhos, homens de 27 e 30 anos, que estavam bêbados e a espancaram com um taco de beisebol. A tortura sem explicação durou 2 horas até ela desmaiar. Depois, os irmãos a levaram até um cemitério e a forçaram a cavar a própria cova. Os vizinhos enterraram Nina viva e logo foram embora. Quando percebeu que estava sozinha, a ucraniana começou a se libertar do túmulo e escapou de sua quase morte. Caso 4. Sequestro e resgate. Um dos episódios mais macabros dos Estados Unidos envolve Barbara Mackle, filha do milionário Robert F. Mackle, que ficou enterrada por 3 dias. A jovem de 20 anos foi sequestrada num hotel em 1968 nos Estados Unidos, durante a pandemia da gripe de Hong Kong. Sua mãe estava junto com ela e teve de assistir a tudo acordada. O local em que ela ficaria enterrada só seria revelado à família mediante o pagamento de $500 mil. Antes de ser lacrada, a estudante teve de tirar uma fotografia segurando um papel com a palavra kidnapped, sequestrado, em inglês. Até ser encontrada, Bárbara perdeu 10 quilos e teve sequelas severas. Caso 5. Raptada por um urso. A russa Natalia Pasternak foi atacada por um urso em 2015.
AOS, 55 anos de idade. Ela havia saído com a amiga e o cachorro para colher seiva de bétula em uma floresta próxima à cidade de Tinda, na Rússia. A mulher tentou lutar contra o animal, mas o bicho estava focado em sua missão: enterrá-la em uma cova para que sua próxima refeição ficasse guardada. Natália pensou que aquele seria seu fim, mas a esperança surgiu quando Sergei Ivanov, um protetor da fauna na região, atirou no animal. Ela foi levada ao hospital e teve uma série de ferimentos: orelha danificada, couro cabeludo e pescoço ferido, machucados na virilha e lacerações no braço e pernas, mas sobreviveu. E você já ouviu falar em casos semelhantes a esse? Deixe seu comentário no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços a todos, muitas bênçãos!